Prepara seu coração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar contigo hoje. Você não veio aqui à toa. Existe um propósito claro e muito bem definido para você estar aqui hoje. Existe um motivo. Porque, primeiro, número 1, Deus não faz nada por acaso. Número 2, Deus não sabe errar, Ele não erra. Quando Ele programa um encontro, Ele acerta. Número 3, nada foge do controle do eterno. Se você conseguiu sair do teu trabalho, da tua casa e está aqui hoje, assim como eu consegui, é porque Deus tem algo para nós agora. E eu quero declarar sobre tua vida, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em pedras você vai tropeçar. Deus vai te proteger. Ele vai desfazer as armadilhas escondidas e o laço do passarinheiro. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que protege seus filhos. Hoje, eu quero te explicar um pouquinho sobre a vida de Jesus. A gente às vezes não entende bem o quão difícil foi para Jesus cumprir o seu destino profético. Ele tinha um destino, como eu e você temos. Cada um de nós aqui nasceu com um propósito bem definido, você tendo descoberto ou não. Você nasceu com um propósito, você tem um destino a cumprir. E para toda pessoa que tem um destino, quem aqui tem um destino? Amém, todo mundo. Vamos lá, vamos repetir. Quem aqui tem um destino? Todos nós temos. A Bíblia diz em Salmos que Deus escreveu nossos dias quando estávamos no ventre da nossa mãe e Ele tinha determinado cada um deles. Cada um de nós aqui temos um destino. A pergunta é se nós estamos vivendo ou não. A pergunta é se a gente tem coragem para vivê-lo ou não. A pergunta é se a gente já teve sabedoria para descobrir o que é isso que Deus espera da gente. Para que nós estamos aqui? Por que nós estamos? E quando a gente para pensar no destino de Jesus, a gente descobre que todo destino tem inimigos. Repete comigo, todo destino tem inimigos. Tudo que você se propõe a fazer, você precisa estar preparado, preparada para opositores. Você quer fazer uma obra? Se levanta a gente. Eu fiz uma obra agora, bispo. Lá, a sede da Casa de Destino. Recebemos várias denúncias de pessoas que compartilham a mesma fé. A gente ia investigar, denúncia de quê? Denúncia anônima, só para parar a obra. Por 2 dias, 3 dias, não tinha nada ilegal, não tinha como parar muito tempo. Mas as pessoas se incomodam com o que você está construindo. As pessoas se incomodam com a família que você formou. As pessoas se incomodam com o emprego que você tem ou com a empresa que você está começando. Você ainda está começando, ainda está vendendo bolo de pote para pagar as contas e já estão te invejando. Lógico que aqui em Suzano isso não acontece, mas por São Paulo está terrível. Ai. Mas você pensa que a vida de Jesus foi diferente? Não. A vida de Jesus foi exemplo em tudo. Ele, sem pecado, pediu para que João Batista o batizasse, para que se cumprisse toda a justiça. Para que ele fosse exemplo em tudo. A vida de Jesus é um exemplo em cada milímetro da sua história. Então, quando a gente o estuda, a gente está, na verdade, estudando aquilo que temos que fazer para ter uma vida de abundância, de paz e prosperidade e, acima de tudo, de salvação. E eu quero que você leia comigo no livro de Lucas, abra comigo no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Vamos ler do 45 ao 53. Quem aqui gosta de ler a Bíblia? Amém. Porque se vem à igreja e não gosta de ler a Bíblia, tem algo errado. Porque a Bíblia é o fundamento de tudo que cremos. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Tiago, eu não gosto muito de ler, então muda isso. Porque talvez seja isso que esteja segurando tua vida financeira, inclusive. Talvez seja isso que esteja prendendo o crescimento da tua família, inclusive, do teu ministério, o desenrolar da tua vida. Porque ler a palavra, no mínimo, você tem que ler livros, tem que ler um monte de coisa, material didático, mas a palavra é obrigatória.
E a Bíblia diz assim, em Lucas 22, a partir de 45. Levantando-se da oração, Jesus foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Quem aqui já teve uma tristeza profunda na vida? Só isso? Não acredito. Vou repetir. Quem aqui já teve uma tristeza profunda na vida? Quase todos nós já passamos por uma tristeza profunda, porque tristeza normal é certo que todos nós passamos. Agora, profunda, que é a perda de um ente querido, de uma pessoa que você amava muito, que é uma punhalada pelas costas de alguém que você confiava, que é a esperança sendo roubada, você esperava que aquilo ia acontecer e nunca aconteceu. Ou seja, a tristeza profunda, muitos de nós já experimentamos. E a Bíblia diz que os discípulos, quem eram os discípulos? Que andavam coladinho com Jesus, lado a lado com Jesus, com o Messias. Estavam numa tristeza profunda, ou seja, é possível estar com Deus e estar triste. É possível. Porque os discípulos, estando pessoalmente com a imagem do Deus invisível, estavam tristes. Eles estavam tristes por causa da situação. Jesus estava agonizando, suando, gotas de sangue. Eles viram aquela situação toda, ficaram pasmos, ficaram assustados e ficaram tão tristes que dormiram. Uma das características da depressão é o sono excessivo. Uma pessoa que está depressiva não quer tomar banho, quer dormir o tempo todo, não quer sair de casa, não quer trabalhar, não quer fazer nada. E a ponta inicial de uma depressão é a tristeza. Começa com uma tristeza e vai desenrolando para várias coisas. Pode desenrolar para uma ansiedade generalizada, que é o transtorno de ansiedade generalizada, TAG. Pode ir para um ataque de pânico, que você começa a ter medo de tudo e de todos. Ou pode evoluir para uma depressão, que é um quadro clínico que precisa de ajuda. Não só espiritual, mas também profissional. E os discípulos estavam tão tristes que dormiram. Versículo 46. E disse Jesus: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Um dos momentos que a gente é mais tentado é quando a gente está triste por alguma coisa. O inimigo aproveita a brecha emocional que você está dando para oferecer uma tentação espiritual. Tentação não são só coisas da carne, não. Nós podemos ser tentados em espírito também. Muitas pessoas negaram a Deus, adorando outros deuses. Esses dias eu vi um vídeo desses que aparece no Instagram, da pessoa falando assim: 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta agora? Todos responderam: 5 milhões na conta agora. Se a pessoa perguntar assim: 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo? As pessoas vão responder: 5 minutos com Jesus. Entre Deus e o diabo, todo mundo quer Deus. Entre Deus e o dinheiro começa o problema. Porque o diabo não é inimigo de Deus. O diabo é o nosso inimigo. É o nosso adversário. O inimigo de Deus é o amor ao dinheiro. É Mamon, senhor das riquezas. Não podereis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao senhor das riquezas. Não dá para servir os dois. Quando você para pensar que o inimigo espera você estar frágil emocionalmente para entrar com uma tentação espiritual, qual é a melhor forma da gente se precaver de uma tentação? Não ficando frágil emocionalmente. Não andando triste por aí, reclamando, murmurando o tempo todo, desprezando o que Deus já fez por nós. Você tem muita coisa para reclamar? Você pode até ter, mas você também tem muita coisa para agradecer. Você prefere ficar reclamando do que agradecendo. O motivo que você tem para agradecer: você está vivo e está aqui nessa noite. Você já deu glória a Deus por isso?
Se você está aqui nessa noite, quer dizer que você tem chance de ser o próximo que vai prosperar e governar nessa terra. Você pode ser a próxima pessoa que será usada por Deus para fazer a diferença nessa geração. Só porque você está vivo, você pode ser o próximo. Isso é uma oportunidade. Já agradeceu? Ou vai ficar só reclamando das coisas ruins? Que eu sei que tem na vida de qualquer um, inclusive na de Jesus. Nós vamos ver já já. Versículo 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Você vai trair o filho do homem, você vai trair o filho de Deus com um beijo. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais dos sacerdotes, ao capitão do templo, aos anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador, um bandido. Diariamente, ou seja, todos os dias, estando eu convosco no templo, vocês não me colocaram a mão. Porém, essa é a vossa hora e o poder das trevas. Eu quero te explicar 3 coisas que aconteceram na vida de Jesus. 3 coisas que esse texto nos explica que talvez você nunca tenha percebido. 3 coisas que acontecem na tua vida todo dia e aconteceram na vida de Jesus. E eu quero te explicar como Jesus reagiu, que talvez esteja muito diferente de como você reagiu ou reage. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Jesus era perfeito. Todos concordam que Jesus era perfeito? Sim ou não? Todos concordam que Jesus não tinha pecado? Todos concordam que nele não havia defeito? Ou seja, um homem que é perfeito, um homem que não tem pecado, um homem que não tem nenhum defeito, vem alguém que andava com ele, lado a lado, chamado Judas, e o trai. E você achando que a culpa foi tua, porque te apunhalaram pelas costas, porque te caluniaram, porque falaram mal de você, porque mandaram indireta no Facebook, no Instagram, porque fizeram isso, porque... A culpa não é nossa, a culpa é de quem trai. A responsabilidade é de quem trai. Jesus, sendo perfeito e sem defeito, foi traído. O que esse texto nos ensina? Que não adianta o que você faça, sempre haverá pessoas ruins à nossa volta. Não importa o quão bom, o quão boa você seja, sempre vai ter alguém para estragar a festa. Esse texto nos ensina que você fazendo tudo certo, ou tudo mais ou menos, sempre terá alguém para tentar impedir o teu propósito e o teu destino profético. Sempre existirão opositores do teu futuro. Pessoas que são mandadas pelo nosso adversário, o inimigo, para enfraquecer as tuas emoções. Porque a Bíblia não deixa claro, mas não deve ter sido fácil para Jesus ter sido traído por um dos 12 mais próximos. Porque quem trai é quem está perto. Os de fora só decepcionam. Quem trai é quem está pertinho comendo com você, conversando com você, recebendo informações sobre o teu futuro e sobre os teus sonhos. É por isso que tem 3 coisas que você nunca pode compartilhar com ninguém que não seja teu cônjuge: tua vida financeira, tua vida amorosa e o teu próximo passo. Nunca converse com ninguém sobre isso. É com teu cônjuge e com Deus. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para escutar os teus sonhos. Elas não estão preparadas. Você pode achar que estão, mas não estão.
Judas frustrado, porque Jesus queria se entregar por amor à humanidade e ele queria um guerreiro que iria libertar Israel, porque ele estava frustrado com o próprio sonho, ele entregou Jesus. Ele vendeu Jesus por uma quantia de dinheiro. Não que ele precisasse, porque a Bíblia diz que ele era ladrão e já pegava dinheiro na bolsa de ofertas de Jesus. Nem precisar ele precisava. Que ele já estava dando o jeitinho dele. Mas quando o coração é ruim, todas as atitudes também são. Quando a alma não está boa, está desequilibrada, todas as ações dessa pessoa são desequilibradas. Então Jesus, sendo sem defeito, não dando nenhum motivo, foi traído por quem estava perto, por quem há uma hora atrás, há 2 horas atrás, algumas horas atrás, estava comendo com ele na mesa, na última ceia. Ou seja, nós precisamos estar preparados emocionalmente e espiritualmente para lidar com pessoas difíceis e até mesmo insuportáveis. Anos atrás eu escrevi um livro chamado Especialista em Pessoas, que eu ensino como você lidar biblicamente com todo tipo de gente. Porque é muito difícil você lidar com ingratidão. Você fez tudo pela pessoa, a pessoa não nem sequer agradece, ainda te calunia, ainda fala mal de você. É muito difícil você lidar com traição. É muito difícil você lidar com calúnia. Estão falando de você e nem é verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a primeira coisa que a ficha tem que cair para você nessa noite é: se você está vivo, está viva e está rumo ao seu destino profético, os opositores vão se levantar. E alguns vão tentar te trair. Tiago, por que tentar e não trair? Porque na tentativa de te trair, você que está rumo ao teu destino profético, será acelerado para o teu propósito. Porque Jesus nasceu para morrer na cruz. Judas achou que estava entregando Jesus, mas na verdade ele estava acelerando o propósito dele. Deixa eu te falar, o que tentaram fazer contra você vai acelerar o que Deus escreveu quando você estava no ventre da tua mãe. Mas qual é a condição disso? Isso não é para todo mundo, isso é para quem está rumo ao seu destino. Rumo ao centro da vontade de Deus. Rumo àquilo que Deus escreveu para você. É por isso que você tem que estar orando. É por isso que você tem que estar lendo a Bíblia. É por isso que você tem que estar debaixo de orientação espiritual. É por isso que você tem que estar debaixo de um guia, de uma direção, de uma orientação profética. Porque senão você está fazendo tudo errado achando que está certo. Você está achando que está caminhando para o caminho certo e na verdade você está no caminho contrário. Somente a palavra é a luz para o nosso próximo passo. Luz para os meus pés é a tua? É lâmpada para os nossos pés. O que ilumina o nosso próximo passo é o que está escrito. E a Bíblia diz que Jesus, no dia mais difícil da sua vida, também foi traído. Presta atenção. O inesperado não vem quando você está pronto. O inesperado não vem quando você está bem. O inesperado, que são as traições, as calúnias, a facada pelas costas, não vem quando você está equilibrado emocionalmente, vem no teu pior dia. É impressionante. Jesus estava vendo o pior dia dele, é o dia que ele tem que se entregar. O dia que ele estava tentando negociar com Deus o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. No dia que ele está pedindo, não deixa eu passar por isso, Judas ainda vem e trai. Você está preparado? Porque você quer a glória de Jesus, mas você está preparado para viver os caminhos de Jesus? Porque a Bíblia diz que se nós vivemos por Ele, também seremos glorificados com Ele. Então o primeiro conselho dessa noite, baseado na história de Jesus, é: aprenda a lidar com gente ingrata, difícil e insuportável, porque isso faz parte do caminho. Aprenda isso.
Ah, eu estou me sentindo tão traído. Então fica 20 anos chorando por isso. Porque Jesus nunca mais tocou no nome de Judas. Morreu, ressuscitou. Apocalipse está lá escrito, mostrando como vai ser o nosso fim. E o nome de Judas não é mais citado. Ou seja, traiu, tchau. Agora eu vou seguir meu caminho. É a gente que fica remoendo. Jesus não. É a gente que fica relembrando. Jesus não. É a gente que fica, ai, ele fez isso, ele fez aquilo. Jesus não, Jesus seguiu rumo ao destino profético. Ele foi para a cruz com Judas, sem Judas, com problema, sem problema. Ele foi cumprir o que ele nasceu para fazer. Não deixe que suas emoções te impeçam ou te confundam de viver o teu destino profético. Continuando. Versículo 49. Os que estavam ao seu redor, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Sabe quem estava perguntando isso? Os apóstolos. Vamos matar todo mundo na espada? Eu estou até estranhando os homens de Deus irem com espada para o monte orar, mas tudo bem. Versículo 50. Um deles, que nós sabemos que foi Pedro, porque outros evangelhos mencionam o nome de Pedro, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Segundo outros evangelhos, o nome desse servo era Malcom. Pedro saca a espada. O apóstolo Pedro. Homem de Deus. Discípulo de Cristo. 3 anos e meio morando com Jesus. Saca a espada e corta a orelha do cara. Para ele ter acertado a orelha, ele mirou aonde? Me diz. Não, porque espadachim ele não era. Você que não é espadachim, que não está acostumado a mexer com espada. Você cortou a orelha de alguém, você mirou aonde? Na cabeça. Pedro foi para matar o cara. Sabe o que Jesus fez? Combateu o mal com o bem. Jesus fala para Pedro, para. Em outras passagens, Jesus fala assim para Pedro, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? E aí ele faz o seguinte, ele continua no dia mais difícil da sua vida, no dia da sua traição, no dia da sua entrega, ele continua cumprindo o seu propósito. Ele pega a orelha daquele homem e o cura, porque você não pode parar de cumprir o seu propósito, mesmo nos dias mais difíceis da sua vida. Jesus não falou, hoje eu não vou curar porque eu estou triste. Hoje eu não vou curar porque eu fui traído. Hoje eu não vou curar porque a humanidade está me rejeitando. No dia mais difícil da sua vida, ele continuou sendo quem era. Porque quem já sabe a sua própria identidade, não negocia mesmo nos dias terríveis. Ele pega, ele cura aquele homem. E ele cala a boca do mal. Não discutindo, mas mostrando com o bem como se faz. Imagina a vergonha de Pedro falando, meu Deus, eu, em vez de perdoar, eu, em vez de fazer 70 vezes 7 como Jesus me ensinou, eu, em vez de praticar tudo que esse homem ficou 3 anos e meio falando, eu fico nervoso a ponto de fazer uma besteira, ele tem que me corrigir em público, mas de uma forma dócil e amável. Porque Jesus sabia corrigir de uma forma que não envergonhava ninguém. Mas ele cala o mal. Mesmo que Pedro queria fazer o bem. Às vezes nós somos assim também. A gente quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. O que Pedro queria? Livrar Jesus, era o bem. Na cabeça dele era o bem. Mas qual a arma que ele usou? Uma arma do mal. A morte. Intentou contra a vida de alguém? E Jesus vai falar, não é assim que se resolve. A segunda coisa que a gente tem que aprender, anote isso. A primeira coisa é, vamos ter que lidar com pessoas difíceis, insuportáveis. E a segunda coisa é, no meio das nossas dificuldades, continuaremos sendo exemplo. No meio dos nossos dias difíceis, não vamos negociar nossa identidade. Jesus continuou sendo exemplo, ainda que os outros não fossem. Ele não deixou que Pedro determinasse o ritmo da conversa.
Ele falou, eu mesmo sendo traído, mesmo me sentindo estranho porque a humanidade não está virando as costas para mim, eu vim para salvar os meus, mas os meus nem sequer me receberam. Ainda assim eu continuo fazendo o certo. Eu não faço o errado porque todo mundo está fazendo. Eu faço o certo mesmo que todo mundo esteja fazendo o errado. Quem está pegando isso aqui? Versículo 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saíste com espadas e porretes como se fosse para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, vocês nunca colocaram a mão em mim. Esta, porém, presta atenção nisso, esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Ou seja, vocês nunca colocaram a mão em mim, porque não era o momento, mas agora chegou o cumprimento do meu destino. Quando Pilatos fala para Jesus assim, você não vai implorar pela tua vida? Você não sabe que eu tenho poder sobre você? Jesus olha para ele, imagino eu que deu uma risadinha de lado e falou, nenhum poder terias sobre mim, se do céu não te fosse dado. Jesus tinha consciência de destino profético. Jesus tinha consciência que nada acontece fora do tempo. Jesus tinha consciência que ninguém manda em ninguém, se do céu não for concedido. É por isso que ao invés de reclamar, ele cumpria o seu propósito. O tempo que você perde reclamando, o tempo que você perde murmurando, o tempo que você perde falando que injusto que é o mundo, que injusto é isso e aquilo, reclamando de governo, reclamando disso. O tempo que você perde nisso era para você estar focado no cumprimento do teu propósito. O que vai te levar para o próximo passo que vai te prosperar não é a reclamação. É o cumprimento do teu destino. Então tem 3 coisas que eu aprendo com Jesus só nesses versículos que nós lemos em Lucas 22. Eu vou ter que lidar com pessoas difíceis, eu vou ter que ser exemplo em momentos difíceis e eu vou ter que cumprir o meu destino. A minha hora vai chegar. É engraçado, porque eu nasci dentro de uma igreja. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, não sou pastor de igreja, mas sou um pregador. Profissionalmente, sou escritor, sou empresário, sou mentor. Mas para servir a Deus e as pessoas, eu prego o Evangelho. Por chamado, por missão. Mas desde criança eu fui exposto a essa realidade. E quantas vezes eu tentei pregar e falava, não, você não pode pregar. Não, mas aqui eu preparei uma mensagem, mas não é para você esse sábado. Era culto jovem, não pode. Eu lembro de uma igreja que eu participei por um tempo, que um dia eu falei para o pastor assim, pastor, qual dia eu vou poder pregar num domingo? E eu lembro das palavras dele, foi exatamente assim, Tiago, você nunca na sua vida vai pregar nessa igreja num domingo. E realmente, eu nunca preguei. Nem vou pregar. E aí na época eu ficava chateadinho. Estão me bloqueando. Que bloqueando nada. Não chegou a sua hora. Ninguém tem o poder de te bloquear. Ninguém tem o poder de te parar. É Deus dizendo ainda não é a sua hora. Porque se fosse o tempo de Deus, ninguém vai te resistir. Nenhuma porta fica fechada. Jesus deixou claro. Eu estava todo dia aqui. E vocês nunca me colocaram a mão. Sabe por que vocês querem colocar a mão em mim agora? Porque chegou a hora. Porque chegou o tempo do cumprimento do meu destino. Não é porque vocês querem me prender. É porque eu decidi me entregar. Não é porque vocês acham que tem força. É porque Deus marcou no seu relógio. Chegou o momento. Eu vou redimir a humanidade com o sangue do meu único filho. Não é que estão tentando te impedir. É Deus que está te segurando para a hora certa. Eu vou repetir. Não estão tentando te impedir. Deus está te segurando para a hora certa. Sabe o que eu fico pensando? Bispo? Se há 15 anos atrás, quando esse pastor me falou isso, ele tivesse deixado eu pregar as besteiras que estavam hoje na internet, eu falando. Porque há 15 anos atrás eu não falava o que eu falo hoje. Eu não pensava o que eu penso hoje.
Eu não tinha a maturidade bíblica e espiritual que eu tenho hoje. Só que na internet ninguém tira o que você falou. Então a pergunta é, ele me impediu ou Deus que me poupou? Porque, segundo a tradição e também a psicologia, a primeira impressão é aqui. Aí a pessoa me vê pregando uma vez e fala, é isso aí que é o Tiago? Não quero escutar não, mas obrigado. Ele não me impediu nada. Deus que me poupou para o tempo certo. Ninguém tem o poder de te impedir, não. O Deus que você serve é muito mais poderoso do que qualquer opositor. O Deus que você serve manda muito mais do que qualquer inimigo. É que tudo está sendo preparado para o tempo certo. Eu fico imaginando, se essas três coisas Jesus teve que lidar, por que a gente acha que não vai ter que lidar? Se a gente é cheio de defeito, se a gente é cheio de pecado e Jesus não tinha nada disso. Quem aqui tem defeito? Levanta a mão. Aquela ali não levantou a mão. Quem aqui já cometeu algum pecado na vida? Teve um ano que não levantou. Jesus pode levar aquele ali. Está sem pecado, leva. Ou seja, a gente é cheio de defeito, cheio de pecado, cheio de coisa para consertar na vida, e acha que não vai passar por tudo que Jesus, sendo perfeito, passou? Ah, não. Tem alguma coisa de errado na nossa filosofia. Jesus teve que lidar com gente difícil, com traidor, com quem dizia que nunca ia trair e depois negou, que foi Pedro, fingiu que não conhecia. Jesus teve que lidar com gente insuportável. Jesus teve que lidar com os fariseus, com hipócritas. E você só quer lidar com gente boa. Senhor, me tira daqui porque eu nasci para algo melhor, Senhor. Deus, só se for para o céu. Só se eu te levar. Então Jesus provou que enquanto estivermos vivos, faz assim, ó. Tá vivo? Vai ter que lidar com gente insuportável. E lidar bem, hein? E amando. E perdoando 70 vezes 7. É assim. Deixando para lá. E se teu inimigo tiver fome, você vai dar de comer. E se tiver sede, você vai dar de beber. Porque filho de Deus não é quem vem à igreja, não. É quem faz isso. Aí depois de você lidar com pessoas muito difíceis, você vai ter que ser exemplo nos dias mais terríveis da tua existência. Não vai poder dar desculpa, mas eu estava depressivo, tá? Mas eu estava muito triste, tá? Mas é que eu estava arrebentado emocionalmente, tá? Eu já usei muito dessas desculpas. Deixa eu te falar uma coisa, por experiência própria. Não funciona com Deus. Dar desculpinha para Deus não funciona, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo e Deus sabe que você poderia ter sido exemplo mesmo no dia difícil. Então eu já errei muito. Eu já me desviei muito do alvo em dias difíceis. E me arrependo, porque se eu tivesse caminhado retamente nos dias mais difíceis, eu estaria muito mais longe do que eu estou hoje. Ou seja, nossos resultados dependem de como a gente reage aos dias difíceis. Você pegou isso? O teu futuro, os teus frutos, os teus resultados dependem de como você reage aos dias difíceis. Você fala assim, Deus vai me perdoar? Claro que vai. Deus só não perdoa duas coisas. Blasfêmia contra o Espírito Santo e quem não perdoa o seu próprio irmão. A Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está no céu também não te perdoa. Então só tem duas coisas que Deus não perdoa. Todo o resto Ele perdoa. Tiago, eu pequei. Ele se arrependeu? Me arrependi. Tá perdoado. Pronto. O problema não é se Deus vai te perdoar. O problema é o quanto você está atrapalhando o teu futuro. Deixando de ser exemplo no dia que você deveria provar que estava do lado de Deus. O problema não é o perdão está garantido. Na cruz do Calvário já foi. O problema é o quanto você está se atrapalhando. E terceiro, nada acontece fora
do que foi determinado por Deus. Ele é soberano, Ele é o dono do futuro, Ele é o Senhor do teu destino, Ele sabe o que acontece e o que vai deixar de acontecer, então confia totalmente nele. Se a porta ainda não se abriu, é a vontade dele. Se abriu, é porque Ele quis. Se estão te pedindo, não é porque as pessoas querem, é porque Deus está te poupando. Ou seja, confie no que Deus escreveu sobre você e para você. Confie nisso. Deposite a tua esperança nele. Ou seja, nossa vida não é possível se nós não dependermos e confiarmos 100%, porque com Deus Ele não quer 99%, desculpa. É 100% confiando nele, dependendo dele. Jesus é a prova, porque Ele foi exemplo em tudo. De que nós vamos ter que lidar com situações difíceis, em dias difíceis, mas dá para ficar de pé. Você não tem que se entregar, porque dias difíceis chegaram e pessoas difíceis atravessaram tua história. Você não tem que fazer o que eles fizeram. Você não tem que reagir na mesma moeda. Você não precisa se rebaixar. Você não precisa lutar com a mesma espada. Você pode ser como Jesus. Que mesmo que alguns, até por boas motivações, façam mal, você continua fazendo o bem. Nessa história de Jesus eu percebo que a gente está um pouco longe da realidade de Cristo. Porque ele sabia lidar com qualquer situação. E ele deixou o ensinamento de que em Cristo podemos todas as coisas. O que o apóstolo Paulo fala? Posso todas as coisas naquele que... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, não é porque você tem poder, mas porque quem te fortalece te faz capaz de realizar. Então como é que eu vou lidar com pessoas difíceis, Tiago, se meu temperamento é difícil? Porque não é pelo seu temperamento, mas é por aquele que te fortalece. Tiago, como é que eu vou ser exemplo num momento terrível da minha vida? Porque não é porque você é certinho, mas é por causa daquele que te fortalece. Tiago, como eu vou acreditar no destino se minha vida está de cabeça para baixo? Porque não é pela tua realidade atual, mas pelo aquele que te fortalece. É por causa dele. Porque todas as coisas são por Ele, para Ele e por causa dEle. Ou seja, eu entendo, lendo Lucas, capítulo 22, que nós estamos um pouco longe, porém, ainda em tempo hábil. Longe, porém, ainda há tempo de sermos como Jesus. Quem aqui tem que conviver meio que diariamente com alguém muito difícil? Levanta a mão. Todo mundo? Gente, Suzano está terrível, hein? Em São Paulo a gente tem cota. Tem a cota de pessoas insuportáveis. Passou da cota, não tem mais. Em São Paulo é rodízio. É só as segundas e quintas. Ou seja, você tem que lidar com gente difícil todo dia. Quer sair desse mundo? Tem que morrer. Ninguém quer morrer, então vai ter que lidar com gente insuportável. E lidar como? Com amor e com perdão. E nos dias difíceis, vai ter que ser o exemplo. No dia que Pedro estiver cortando a orelha dos outros, você está curando a orelha de quem cortou. E no dia que acharem que eles estão colocando a mão em você, você fala, não é você que está colocando a mão em mim, é que chegou a minha hora. Chegou o cumprimento do meu destino. Deixa eu te falar uma coisa sobre tempo, sobre momento, sobre destino. Eu sempre tive o sonho de escrever livro. Hoje, pela misericórdia e graça de Deus, eu sou um dos autores mais lidos do Brasil em todas as categorias. Mas quando era só um sonho, eu não acreditava que era possível. É claro, eu era um suburbano, morava na periferia do Rio de Janeiro,
pobre, não tinha acesso a nada. Repeti a quarta série 2 vezes, quase fiz faculdade de quarta série. Tinha TDAH médio para severo. Então, como é que eu podia sonhar em ser um escritor? Não tinha como. Mas, de alguma forma, Deus colocava no meu coração esse sentimento que um dia eu ia escrever livros. Eu passava, quando eu era garoto, nas livrarias, e eu lembro de passar minha mão pelos livros e falar, um dia eu vou ter livros meus nessas livrarias. Chegou o tempo mais difícil da minha vida. Eu quebrei, fui injustiçado, caluniado, processado, ameaçado, entrei em depressão, achei que Deus tinha me abandonado, comecei a duvidar até da Bíblia. Foi o tempo mais difícil da minha história, eu achei que ia morrer, eu achei que já era, acabou para mim. No pior momento da minha vida eu recebi uma ligação. E a ligação foi o seguinte: Tiago, meu nome é fulano, quem me deu o seu telefone foi o Cicrano, e ele disse que você tem um projeto de escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal com base em princípios. Falei, eu tenho esse projeto. Eu estava escrevendo uma apostila, nessa época, quebrado, chamado Rumo ao Lugar Desejado. É uma apostila. Ele falou assim, eu tenho muito interesse de comprar. Você imagina que nessa semana eu não tinha R$10 para comprar arroz e feijão. Eu não sabia o que eu ia comer no outro dia. Quando eu digo não saber o que ia comer, é não saber para quem vai ligar. Que comida não tinha mesmo, mas às vezes você tem para quem ligar. Eu não tinha para quem mais ligar. Porque para todo mundo que eu podia ligar, eu já tinha pedido há 2, 3 meses antes. Eu não tinha mais para quem pedir socorro, auxílio. Eu estava desesperado, eu estava perdido. Eu recebo essa ligação. E essa ligação diz o seguinte: eu tenho interesse em comprar 600 livros de algo que eu ainda estava sonhando em escrever. Eu falei, 600 livros? É porque o fulano falou que você está escrevendo, é isso mesmo? Eu falei, é um projeto. Ele falou assim, se eu te pagar amanhã, você me entrega em quantos dias? Deixa eu te falar uma coisa. O que me levou a escrever livros não foi meu sonho não, porque eu fiquei sonhando anos e não fiz nada. Foi a profunda escassez, necessidade, o pior momento da minha vida. Chegou a hora e Deus colocou opressores e opositores para me pressionar a cumprir o meu destino. Eu falei assim, se você depositar amanhã, eu te entrego em 30 dias. No outro dia entrou R$18 mil na minha conta, o dinheiro mais alto que eu tinha recebido na minha vida até então. Eu falei para a Janine, minha esposa, tô rico. Já era, mudou a nossa sorte. Prepara as bolsas, vou para Paris. Tô brincando, falei isso não. Eu nem sonhava em ir para Paris, né? Prepara. Falei, Janine, nossa sorte mudou. Vou escrever um livro. Vai escrever um livro por quê? Porque me pagaram para escrever. Hoje, quando eu vejo meus livros na revista Veja, em todas as publicações seculares, Tiago Brunet vendeu 1 milhão de livros, vendeu 2 milhões de livros, é o autor mais lido em tal segmento, é não sei o quê. Lembre-se que não é porque eu quis ou sonhei, é porque Deus disse, chegou a hora. Quando chega a hora, nada vai te impedir. Quando chega a hora, ninguém vai te segurar. Chegou a hora, diz o Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Porque se deu certo com Jesus, vai dar certo com os discípulos de Jesus. Se deu certo com o Filho de Deus, vai dar certo com os filhos de Deus. Se Jesus conseguiu, é porque nós também vamos conseguir. Porque Ele é o nosso exemplo em tudo. Se você crê nessa palavra, fica de pé, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua casa. Senhor, na autoridade do nome que está sobre todo o nome, nós declaramos agora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Cumpra em nós o teu querer, o teu desígnio, que teu destino, que o teu projeto, que o teu propósito se cumpra em nós. Te pedimos isso porque nós cremos no Espírito Santo de Deus. Te pedimos isso porque nós cremos nos milagres que só Jesus pode fazer.
Te pedimos isso porque estamos dispostos a compartilhar a cruz contigo. E declaramos: não temos outro bem além de ti. Dependemos somente de ti. E toda a nossa confiança e esperança está em ti. E quem crê nessa palavra e recebe, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Em nome de Jesus.